poderia ser diferente. O Papo de Repórter, esse último Papo de Repórter que a gente está gravando este ano, ele também se propõe a fazer um balanço do que foi esse primeiro ano de governo do Paulo Artung. A gente tem alguns acontecimentos esta semana, que foi a coletiva que o governador fez e a contra-coletiva que logo em seguida o Renato Casagrande, ex-governador Renato Casagrande, fez também para rebater as críticas que o governador voltou a fazer ao governo socialista. Eu acho que um dos pontos que me chamou a atenção, pelo menos na minha opinião, eu acho que a gente poderia dividir a coletiva do Paulo em 3 eixos. Eu acho que ele bateu bastante na questão do ajuste, né, como realmente um grande feito, sem precedentes, quando ele fala até precisou abrir a janela e ver o que está acontecendo nos outros estados, até para supervalorizar o que ele chamou de dever de casa, né, feito com muita competência. Eu acho que isso é um ponto importante que ele destaca. Um outro ponto que ele faz questão de destacar é justamente o que ele entregou, que realmente também é bastante supervalorizado, porque na verdade se for espremer, não tem muita coisa. Realmente foi um ano, como disse o Casagrande, como ele disse, um ano que não aconteceu, um ano perdido, né? E ele realmente, ele justamente fala, eu fiz toda essa política de ajuste e mesmo assim consegui fazer essas entregas, o que não seria comum. Ele até deixa isso bem claro. E o terceiro ponto, na minha opinião, é a questão dos ataques que ele fez ao Casagrande. Eu dividiria nesses 3 eixos e os ataques foram recorrentes e toda vez que ele tinha uma oportunidade ele dava uma estocada no Casagrande, né? Até achei que pegando pesado, falando coisa, gestão irresponsável, se eu não tivesse feito o que eu fiz, o Estado estaria quebrado hoje, enfim. Como que você viu, Renata, assim, a avaliação que você faz? Eu acho que, na minha opinião, o Paulo passou da medida, está forçando a barra, principalmente nesse último ponto, a criticar o governo do Casagrande. Uhum. Eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui no Papo de Repórter, mas eu considero que o Renato ele comete um grande erro político no sentido de ser inocente. Ser inocente em política não é virtude nenhuma, muito pelo contrário. O Paulo ele tá mostrando um outro pecado da política, que é trabalhar com o fígado, né, que a gente fala, quando você se cega e vai e estende uma briga que é desnecessária. O governador ele tem criticado no cenário nacional a polarização que está acontecendo na PT-PSDB pós-eleição, dizendo que quem ganhou não entendeu que o país saiu dividido. A gente até já decorou a frase, né? E quem perdeu não desceu do palanque. Só que ele ganhou e ainda não desceu do palanque. Ele continua puxando uma discussão, puxando uma crítica ao governo passado, olhando para o retrovisor sempre, justamente para poder tentar fazer isso que você estava falando por aí, falando no início, de legitimar aquele cenário de caos que ele afirma ter encontrado, né, no Estado, para supervalorizar o que ele pode entregar, né, no final dos 4 anos de mandato dele. Só que já acabou um ano, né, já se passou um ano desses quatro anos de mandato e até agora o Paulo Artung continua do processo eleitoral ainda brigando com o cara que saiu derrotado. Martelando as mesmas coisas. É por aí, né? E é engraçado, é importante destacar isso, que os números não mostram essa crise toda. Agora você tem aquela guerra dos números que virou até o ajuste de contas naquela matéria do valor. Isso fica bem claro durante o ano aqui. A gente trabalhou na semana uma matéria em que 90% do orçamento em relação à arrecadação foi feita. Foi arrecadado isso, ou seja, tem dinheiro em caixa até novembro. Deve fechar o ano cumprindo o orçamento, porque o orçamento é uma previsão do que você vai arrecadar. Arrecadou na questão de royalties, de participação
do Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados. Então você olha, você tem toda essa conjuntura. O Estado está arrecadando, a disponibilidade de caixa vai aumentar, deve fechar o ano com 3 bilhões em caixa. Então não se justifica isso. E agora como você vai explicar para a população a falta de entrega? Se você não tem entrega, a população está reclamando. Ele vai colocar desculpa na crise. Eu entendo que 2015 foi o ano que ele quis mostrar que rompeu com o governo passado. Tudo foi feito. O que passar daqui para frente é novo. Só que esse é um discurso que a população pede muito. Eu acredito que o Renato foi muito feliz ao comentar a rebater a entrevista do balanço do Paulo, falando que 2015 foi um ano perdido, e de fato foi. Outro dado interessante também é que as obras que estão sendo reiniciadas agora, elas já deviam estar sendo inauguradas. E você pega, quem mais sofre com isso é a população. E a população não está nem aí com disputa política, está todo mundo cansado. Eu achei até inusitado o ex-governador Renato Casagrande falando: olha, se vocês já estão cansados dessa história, imagina a população. Está todo mundo cansado. Agora a gente tem que ver. E 2016, como vai ser? Vai continuar essa questão de guerra de números? A gente vai ficar pegando um número daqui, outro número daqui? A gente quer saber de obra, a gente quer saber de investimento do Estado. Está tudo parado. Os únicos projetos que andaram foram os projetos de vitrine. Fora aquilo que já tinha sido acordado no governo anterior e as obras do governo federal que o atual governador está reivindicando para ele, como se o aeroporto tivesse alguma coisa com o Estado. Não tem. Eu acho assim também, a sensação que eu tenho quando eu assisti o Paulo fazendo o balanço, parece que é um governo de amostra grátis. Então ele te entrega a amostra grátis, a amostra grátis do Escola Viva, a amostra grátis da ocupação social. Mas se você for ver, é muito pouco, né? Porque você vê, Escola Viva, uma unidade entregue, se você recuperar o discurso uma entrevista, ou melhor dizendo, uma entrevista do secretário Haroldo Rocha, em abril deste ano, de 2015, ele diz o seguinte: a nossa meta é inaugurar 5 unidades de Escola Viva até o final de 2015. 5. Essa meta foi revista, o programa enfrentou um monte de percalços aí pela frente, né? Aquela coisa toda, acabou entrando em julho, no meio do ano, com uma única unidade. E agora o que era para ser feito em 2015 está sendo anunciado para 2016, né? São mais 3 unidades, se não me engano, né, Renato? Sim. 3 ou 4 unidades. Muniz Freire, Coporanga, Serra. 3, só, né? Por enquanto 3, né? Ele falou alguma coisa no balanço, prometendo algumas outras, mas não confirmado. Mas quero dizer, eu tenho essa sensação, parece uma amostra grátis, e isso, aquela sensação meio vitrine, parece só, mas é muito pouco, como o Neto falou, as pessoas, e não dá para você falar, como os números também confirmam, que a situação é tão precária assim, você não tem esse risco de a folha não vai poder ser paga. Quer dizer, você tem uma situação, tudo bem, a situação de crise é geral, ninguém pode também né, esconder isso é claro, todo mundo está vendo. Mas assim, não é uma situação tão ruim, tão caótica como de outros estados, por exemplo, que impediria o Paulo Atung de fazer algumas entregas, na verdade. E assim, essa questão do Escola Viva, ela parece ser mais um projeto mais para a prefeitura do que para o Estado. Eu acho que o Estado ele tem que pensar em educação como um todo, ele tem que pensar em transporte como um todo. Ele não pode chegar com um projeto para poder colocar em 2, 3 escolas e dizer que está tudo bem e acabou. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Agora, o que a gente percebe, né, nessa insistência desse embate e tal, é que, e o que fica para 2016 é que ou se corta agora, se acaba agora com esse discurso, né? E eu acho que está todo mundo já demonstrando para o governador que ninguém mais aguenta esse embate, e começa a trabalhar agora em 2016, porque o que ele entregou na prestação de contas dele foi o que eu escrevi na matéria, ele entregou uma série de expectativas. Ele criou um monte de expectativas de que vai fazer, que vai entregar, porque vamos começar, está tudo começando, então tem que entregar. Se não entregar em 2016 e ele continuar nessa discussão,
sabe o que vai acontecer? Ele vai eleger o grande adversário dele para 2016. Porque se ele deixa Renato falando sozinho, ou não falar, que Renato não estava falando, Renato só falou a partir do momento que foi atacado. Ele traz o Renato para o campo de discussão, traz o Renato, cria no Renato um capital político em condições de levar essa disputa, agora sim, para 2016. Para poder ter que disputar com o Renato lá na rua. E a gente sabe que lá na rua o Renato tem mais trânsito, mais espontaneidade que o governador Paulo Artung. Ele está pronto para isso? Esse talvez seja o grande desafio. Já projetando 2018, mesmo que o Renato não saia candidato em 2016, ele já deixou muito claro que ele vai topar esse embate. O Renato, que se manteve sempre numa posição muito passiva, até quando o governador estava na coletiva, o governador, se tinha candidato à eleição, eu não sei, ele demorou, acabou. Agora não, agora parece que está disposto a assumir esse papel. E é um papel que a gente sempre fala, há um vácuo gigantesco no Espírito Santo, que é a questão da oposição. Se alguém entrar nesse vácuo, naturalmente vai atrair pessoas ali. E uma outra questão também, quando o Renato se coloca, e a gente percebe também, quem acompanha o Paulo já há algum tempo sabe disso, que os adversários dele são aniquilados, são destruídos, né? São, né? Não sobra nada para contar a história. O Renato enfrentou o Paulo, saiu derrotado, ficou, né, desidratado, mas está vivo. O Majeski, o deputado Sérgio Majeski, que a gente tem que destacar aqui, que trabalhou sim como oposição, né? Enfrentou o Paulo, ficou isolado na Assembleia, mas está vivo. Bem vivo. Muito vivo. Então, a classe política começa a perceber, né? Porque existe muito essa coisa, esse medo do que foi o Paulo, né? Do que foi o antigo governador Paulo Artung. Então, as pessoas olham para esse cenário de duas pessoas que enfrentaram o governador e olha só, é possível. É possível você enfrentar o Paulo sem ficar aniquilado. Porque é o que você falou, se você olha para o retrospecto político do governador Paulo Artung, ele sempre recorreu a essa estratégia. Antes do adversário dele crescer e tal, ele já identificava ali uma possibilidade de, né, um obstáculo para ele. O que ele fazia? Ele ia lá, limpava o campo, dava um jeito de neutralizar aquele adversário antes até que ele começasse a ganhar musculatura e tal. Agora essas duas figuras políticas que você citou, o Majeski e o Casagrande, eles mostraram sim que é possível você sobreviver, né? Que não é bem assim, né? Se criou realmente um mito, né? O Paulo não pode enfrentar o Paulo, tem muito receio, muito medo, né? Mas eu acho que 2016, como o Netter aí destacou e o Casagrande deixou isso claro na contracoletiva, o Renato indo disposto a fazer frente, a fazer um debate político com o Paulo, eu acho que realmente isso pode dar um caldo, isso pode mudar até essa eleição, né? Isso pode dar um tom diferente nessa eleição. E eu acho que o Paulo está sendo, como você falou, o grande combustível para o Renato Casagrande. Verdade. Isso mostra que existe vida do outro lado do muro. Tem um monte de político que tem voto que está em cima do muro, mas também tem vida do outro lado. É isso aí.